Fala, Bikezone! É um prazer mais uma vez estarmos aqui. Estamos na loja Mairiporã Bike Adventure, na cidade de Mairiporã. Agradecer os parceiros, principalmente o Rony Souza, por nos receber tão bem por aqui. E eu estou com um amigo de longa data, Ale Godoy. Nos conhecemos lá nos anos 90, andando de bicicleta. E mandar um salve para o nosso amigo parceiro Caetano Caesamataro, que está lá em Miami nesse momento e em breve vai estar aqui pelo Brasil. Ale, nos conhecemos no início dos anos 90 e vai ter bastante história para a gente contar. Manda um salve para a rapaziada. Salve, galera. Prazer estar aqui com a lenda Cadeira. É o cara que para a gente é referência desde os primórdios. Já acompanhava pouco, na época que começamos a andar junto, e depois virou um amigo das competições, né? E aí é isso, agora a gente está aqui com o irmão de duas rodas. Ale, nos anos 90, acho que você falou que foi em 93, você teve um acidente, um incidente que mudou a tua vida. Você teve um acidente de motocicleta? Conta para nós o que aconteceu. Eu trabalhava, né, na empresa do meu pai, e eu fazia as coisas, a movimentação na rua, né? Sempre de moto. Numa época que era meio rebelde, assim, quanto a acelerar a moto, né? Mas naquele momento eu estava realmente muito calmo, com uma outra pessoa que vinha no sentido contrário, calma também. E aí ela adentrou a minha via. Um carro? Uma Kombi de pastel. Nossa. E aí aconteceu esse acidente, né? Bati de frente com a Kombi, aí teve as complicações. Conta um pouquinho desse processo aí, só para a gente depois vir progredindo. O que aconteceu com você? Eu bati de frente com a Kombi e a moto bateu em mim, né? A pessoa na qual estava na Kombi quebrou o maxilar, porque eu bati de cabeça com ela dentro da Kombi, e ali fiquei no chão, com algumas fraturas na perna esquerda, e o socorro foi bem rápido e levou para o hospital, na qual eu fiquei algumas 6 horas aguardando o meu atendimento, né, com a minha perna esquerda daquele jeito. Mas foi isso aí. Aí foi uma recuperação até que rápida, 2 meses de recuperação, eu já estava na rua aprontando de novo. E você foi amputado da perna, né? Nesse acidente, e isso te trouxe uma oportunidade também de vida de viver, né, de uma maneira diferente. Eu diria que foi um recomeço bem bacana. Apesar das circunstâncias, acho que foi um renascimento novamente, porque eu tinha 23 anos, né? Foi em 93. Era o auge da nossa gandaia, balada, danceteria, andar um pouco mais rápido com o carro, com a moto. E nesse acidente foi onde começou, porque eu já quis procurar opções de coisas para eu ter na minha vida. E uma das primeiras foi a bicicleta que minha irmã tinha guardado, uma Aspen, Caloi Aspen, lembro até hoje. Eu peguei gosto por isso aí comecei a andar com essa bicicleta no bairro, e foi isso aí. Aí comecei a querer fazer outras coisas, queria coisa com emoção, né? Eu tinha amigos envolvidos com esporte, num geral, assim, né? De emoção, vamos dizer assim. E ele me aconselhou a fazer um salto de paraquedas. Olha! Essa foi a primeira coisa um pouco mais radical que eu fiz, bem na sequência do acidente da moto. Foi isso. E a tua história no mountain bike? Nós nos conhecemos, acho que por volta de 95, assim, e você, adentrou no mountain bike fazendo todas as modalidades. Era uma época do início das especializações, mas todos nós mountain bikers andávamos em todas as modalidades. Então andávamos de cross country, andávamos de maratona, que na época chamava Trip Trail,
andávamos de downhill, dual slalom, e foi nessa época que nos conhecemos, e você curtia muito downhill também, né? O downhill, ele lá atrás, até hoje, né? Mas lá atrás foi o que ficou, entrou pro coração, né? A emoção do downhill, né? Esse foi... Fiz muito uphill também, porque naquela época tinha o downhill e uphill depois, o cross country. Só as maratonas que eu não costumava fazer muito em provas, mas de vez em quando eu participava de uma ou outra. O preparo físico não era tão bom assim, então eu tinha que fazer coisas que cabiam no meu condicionamento, né? Dentro dessa oportunidade da inclusão, você continuou trabalhando e você foi adaptando os seus equipamentos. Dentre eles, os equipamentos, só sua motocicleta, porque o fato de você ter tido o acidente com a moto não te bloqueou, não te impediu de continuar utilizando esse instrumento, né? A moto é outra coisa que está aqui dentro. Em momento algum eu abandonei, né? Peço até desculpas para minha mãe, né? Porque é ela que ficava muito aflita com essa ideia da moto pós-acidente. Mas foi isso. Comecei lá com uma bizinha e uma alavanquinha, porque uma Dreamzinha azul. Qual foi a adaptação que você teve que fazer na moto? Eu coloquei uma alavanca que ficasse mais ou menos na altura da mão aqui no assento, né? Como a Dream não tinha uma embreagem de manete, foi uma adaptação bem simples, que eu me virei por muito tempo com aquilo ali. E aí depois continua andando de moto, e hoje a adaptação que você anda, você trabalha como transportador de coisas de motocicleta, como motoboy, é isso? Sim, até hoje eu trabalho com moto, né? Fiz uma adaptação que prende numa cinta, e aí a troca é praticamente... Você prende no teu corpo? Isso, prende uma cinta que eu ando aqui, e a alavanquinha fica bem justo, e a troca é tão eficiente quanto você trocar com a sua perna esquerda. E é isso que eu uso todo dia. E vamos seguindo com essa adaptação. E a tua vida no esporte, a importância de você não ter parado, e o teu rolê assim na bicicleta e os esportes de uma maneira geral. Conta desde então assim um pouco da tua jornada vindo lá de 93. Lá naquela época, como eu disse, né, o downhill era a coisa que me emocionava mais. Mas como tinham várias provas no final de semana, né, downhill, uphill, cross country, dual slalom, até o dual slalom, eu queria participar, eu queria estar andando de bike. Então eu acabava participando de todas as provas no final de semana. Não era especialista em nenhuma, mas andava para andar de bike mesmo, para estar presente com a galera. Era uma coisa à parte, né? Esse negócio da galera reunida, aquela diversão, porque era muito por diversão, né? E fazia isso, todas as modalidades. Depois que nós fomos enxugando um pouco isso para ficar um pouco mais específico, né? E poder fazer de uma forma um pouco melhor, porque a gente já queria ter algum resultado também, né? E na época não haviam categorias especiais, né? De PNE, portadores de necessidades especiais, né? Não, nesse meio, para mim, eu fui meio que um precursor, né? Sem puxar muita sardinha para o meu lado, né? Mas, assim, eu era praticamente o único durante bons anos, então eu tinha que competir com as pessoas fisicamente normais. O que para mim era muito legal, porque o parâmetro ficava alto, né? E aí o meu objetivo na prova nunca era vencer, porque eu sabia que não daria. Mas quanto mais pessoas fisicamente normais eu conseguisse chegar na frente, para mim já era um prêmio. E aí isso foi se repetindo durante os anos, né? Lá nos anos 90, que provas que você lembra assim que foram legais, que você participou, e histórias assim que você tem para nos contar? Nossa, teve muita coisinha, hein? Campeonato Paulista inteiro, quando a gente conseguia, né, chegar lá a tempo da prova, porque tinha isso, né, a gente ia de carro e tal, e aí trabalhava às vezes
Eu trabalhava na antiga Trilha Bikes. Você trabalhava na trilha, é verdade. Trilha Você corria com a camisa da trilha do Luizinho da Trilha. Que legal. Adesivo no carro, era muito legal. Camisetinha amarela, né, com o símbolo do off-road da trilha. Cara, eu tenho ela até hoje, que acredita? Legal, a camiseta branca, amarela e vermelha. É meio que um troféu guardado lá. Grande Luizinho da Trilha. Grande Luizinho. Esse me deu muita força, hein? Muita força, incentivou bastante. Provas DirecTV que ele participava, os campeonatos paulista, algumas provas do brasileiro, porque às vezes as provas eram em locais meio difícil de conseguir chegar rápido, né? Mas estava num raio de até Ribeirão Preto, aqui de São Paulo, a gente estava correndo lá. Eu lembro que você falou de Ribeirão Preto, eu lembro que especificamente lá, nos anos 90, nós fomos de uma prova juntos. Eu tinha um Passatão preto TS e eu levava nessa época alguns bikers mais novos, né? Edu Mifano, o Ari, o Fernando Schincariol para as provas, porque eles eram menores de idade. E eu lembro da gente ir para algumas provas juntos. Eu lembro você nos anos 90 com frequência, e aí nos anos 2000, você deu continuidade no mountain bike? Como que tua vida foi... qual foi o seu caminho assim na vida? Ainda lá nos 1998, eu fiz uma prova internacional de ciclismo, um mundial de ciclismo. Que legal! Conta sobre essa prova. Não era o meu foco, porque eu andava de mountain bike, né? Mas com a escassez de atletas PCD, eu fui convidado a participar dessa prova. Treinei muito pouco o speed, porque não era o meu foco. Tive uma participação assim bem... Esse mundial onde foi? Foi no Colorado. Que legal, Ale, conta mais sobre essa prova, eu não lembrava. Eu fui convidado pela Federação Brasileira, né? Confederação Brasileira de Ciclismo. E fui lá, dei o meu melhor, né? Não foi o suficiente, mas assim, fiquei em 9º lugar na prova de estrada e 12º, se não me engano, no contrarrelógio. Para mim não era uma prova tão fácil, porque não tinha um treino, né? E ainda mais no Colorado, né? Dependendo da região, que cidade que foi? Foi Colorado Springs. Na sede da American USA Cycling, que é a sede da Federação Americana de Ciclismo, Colorado Springs, que é uma parte plana que tem que chega a Rocky Mountain, né? Subia bastante. Famoso, tem uma prova de carros famosa lá, de carro e motocicleta, chama Pikes Peak. Conheço. Assim, conheço. E você viu o Pikes Peak lá também, né? Muito bacana. E aí foi essa prova, na mesma, talvez um pouquinho antes participei. Foram outros brasileiros também, né, para esse Mundial? Foi o Alarico. Alarico de Niterói, eu ia falar isso. O Roberto Carlos. Que ele tem uma amputação igual a tua, o Alarico, né? Exatamente. O Roberto Grande Carlos, Alarico, meu. Que era uma amputação no braço. Foram esses atletas que foram para esse Mundial. Teve também uma prova no primeiro Pan-Americano, foi no Chile. Você foi em 95 pro Chile? Fui também, meu. Que legal, meu. Eu fui meio doido nisso aí, hein? Cismamos, né? O Odair foi campeão, né, no XCO. O Odair foi campeão no XCO em cima do Floyd Landis, que depois aquela polêmica com o Lance Armstrong, foi companheiro do Lance Armstrong. Sim. Pô, mas vai lembrando dessas provas. Isso aí, 95 foi o Pan-Americano, né? Sim. E esse Mundial que você foi, que ano é? 98. E essa do Chile foi meio na loucura, né? Porque na verdade eu cismei, comuniquei o meu patrão na época, que era o Luizinho da Trilha, e falou, vai embora, vai lá.
Aí foi uma coisa de última hora, sem reservar hotel, sem saber nem onde era a prova direito. E era no centro da cidade, Bem num no centro. cerro chamado Cerro San Cristóbal. Cerro San Cristóbal, que tinha a estação de esqui, né? Aí eu fui e encontrei com os atletas no avião. Aí meu problema estava resolvido, que eu já tinha um norte, né? É muita doideira, né? Sem Você ficou num albergue que a organização arrumou para nós também? Isso. Que legal. Parecia uma pensão, né? Total. Muito legal. E é isso. Foram as minhas 2 provas internacionais. Muito legal. E aí voltei, continuei competindo aqui nas provas de brasileiro, paulista, outras provas de outros organizadores, né? E aí fiquei durante bons anos desse jeito. Aí a gente vai baixando um pouquinho a bola de querer competir, dei meio que uma abandonada. Aí amigos chamando, vamos voltar a pedalar. E eu voltei a pedalar novamente. Que ano que você meio começou a andar menos e que anos você voltou mais sério? Em 99, 2000, eu meio que abandonei mesmo. Cheguei a ficar até sem bicicleta. Aí amigos que chamam, vamos pedalar. Eu adquiri outra bicicleta e voltei a pedalar, só que a cabeça já funciona para competição novamente. Voltei a competir tudo de novo, tendo bons resultados, assim, com poucos atletas PCDs ainda, né? E fiz muita prova do... Como que é aquele amarelinho, aquele do símbolo amarelinho? Big Biker? Big Biker. O Big Biker eu corri bastante lá. Que era o início do fenômeno das provas de maratona. De maratona, né? Foi onde eu me encaixei melhor do que o cross-country, que o cross-country, né? Foi ficando mais técnico também, sim, né? Sim, e a maratona para mim encaixava melhor. Aí eu corri muitas... Que ano muitas que provas. você voltou para o mountain bike? Você meio parou em 99, 2000? Acredito eu que lá para 2003, 2004 eu voltei a treinar novamente. Aí comecei a treinar mesmo, acordar cedo e treinar, porque antigamente eu meio que andava de bike, né? Não treinava. E foi a minha melhor forma. Fiquei, para mim, né, bem competitivo, vamos dizer assim, porque mesmo tendo PCDs, algumas regiões praticamente não tinham atletas PCDs, né? E aí é aquela história de novo, eu voltei a competir com as pessoas fisicamente normais. Você olhava para a classificação geral, né? Sim, eu olhava para a par de perna. Eu queria deixar o quanto mais pessoas fisicamente normais para trás, já era o meu prêmio. E teve anos que eu participei da Bike Connection, né? Foi muito bacana para mim. Aqui em Mariporã. Aqui em Mariporã. Resultado bem bacana para mim. Poucos atletas PCDs. E... Prova organizada pelo Rony, né? E pelo pessoal da Bike Mania. Sim. E hoje a gente sente até uma certa falta, né, dessas provas na região aqui para a gente. Mas a gente continua fazendo de tudo um pouquinho, né? Hoje não mais tão competitivo, mas a gente continua nativa. E do começo dos anos 2000 até agora, dá para ver você é um cara que gosta muito do esporte. Esses últimos dias você participou de um desafio, né, de CrossFit. Fora da bicicleta, assim, quais são as tuas atividades? Você escala, você... faz de tudo, né? Sim, nesses anos todos aí, eu tenho amigos de tudo quanto é esporte, né? Aí teve, nesse meio tempo aí de pedalando, vai e para, comecei a fazer muita caminhada pro lado de Itatiaia, a Serra Fina. Você fez a Serra Fina? Nós fizemos, qual que é lá? Pedra da Mina. Nossa, descendo lá pro lado de Itamonte, você fez a Serra Fina inteira? Serra Fina. E precisa levar mochila pesada, porque não tem água, né? Então, esse que sai ali de Passa Quatro... Exatamente. Saiu dali e já vai pro como que é lá o nome? Itamonte? Pedra da Mina. Pedra da Mina. Fomos meio desavisados e fomos para fazer um bate e volta.
Passamos o dia inteiro e uma parte da noite dessa caminhada, né? E lá é famoso por não ter água, né? Lá em cima, né? Então, meio que no meio do caminho você tem algumas nascentes, né? Mas nós fomos bem preparados com isso, porque tinham pessoas qualificadas que conheciam a região. O que eu não contava é que eu iria fazer esse trajeto de muletas em um dia só, né? A maioria vai até a Pedra da Mina, acampa lá e volta no dia seguinte. Nós fizemos isso num dia só. Nossa. Bem puxado. Quando que foi isso, Ale? Isso já tem uns 6 anos. Tem uns 6 anos por aí. E essa oportunidade que você tem, eu lembro de histórias, você vai contar alguma delas, de inspirar as pessoas. Eu lembro de uma história lá atrás, assim, de pedalando no XCO, e tinha um amigo nosso que não estava tão bem preparado. Pô, aí você chegou no junto do cara, e esse cara é o Caio Salerno, né? E falou, vamos, Caião! Aí o Caio falou, tem que ir para cima, né? Você lembra dessa história? São essas histórias que também me motivam, né? Porque você, às vezes, está em uma condição, às vezes, melhor que um ou outro atleta que é fisicamente normal, né? Para mim, isso é muito gratificante. E acontece isso muito até hoje com outras provas que eu tenho feito. Mas na bike ainda, graças a Deus, a gente ainda está conseguindo incomodar algumas pessoas no rolê, em alguma competição ou outra, porque hoje são poucas, mas eu ainda continuo de vez em quando aparecendo em uma ou outra aí. Nós já conversamos sobre isso, né? E tem muita história legal. Você teve que adaptar a sua técnica de pilotagem para a tua condição, né? Então, como é? Porque na bike você distribui a pressão nos 2 pedais, né? E você teve que arrumar uma maneira de pilotar. Então, hoje no esqui, ele é muito interessante também, o esqui adaptado. Como que isso foi sendo a tua adaptação e que técnica você está se desenvolvendo ainda, né? Mas tenta descrever para nós. Eu muito lá atrás, eu queria andar no downhill como todo mundo andava. E, obviamente, tinha um salto ou outro que eu queria executar, mas não tinha a técnica necessária para isso. Então, eu levei alguns tombos, brinquei muito em rampinhas que tinham na região aqui da Zona Norte. E hoje, com a internet, eu gosto de assistir muitos vídeos em slow motion, até para eu entender o que o atleta está fazendo. E eu peneiro muito isso para tentar adaptar o meu estilo, né? Hoje eu estou em aprendizado ainda, mas hoje eu já consigo saltar boas rampas, estou aumentando evoluindo um pouco nessa parte aí, né? Que tem a ideia é sempre saltar o mais alto que eu posso, né? Descer também com lugares mais técnicos, e é isso, a gente vai equilibrando o ângulo que eu depois que eu salto, como eu aterrizo isso, né? Da mesma forma que eu também estou adaptando a pedalada numa subida, numa reta. A gente vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Muita coisa melhorou por conta disso, porque você tem esse acesso de informação e uso o que o Cadeira me mostra, porque ele mostra no canal dele, eu vou lá e tento aprimorar para mim. E tem dado muito certo isso. Eu lembro lá atrás, você teve uma Cannondale, uma Zuzona, era V1000 que você andava. Você sempre curtiu as full suspension, né? Essa daí acho que foi, eu posso colocar ela como uma das bikes mais versáteis que eu tive no passado. Bikezinha que era do Caio Salerno. Que legal, meu. Cannondale azul, né? Azul, muito bacana. Era bem legal. E foi isso. Eu usei essa bike, a descida ficou muito mais confortável na época, né? Andava de hardtail, aí peguei uma full bacana. E é isso. Hoje a gente tem as bikes mais versáteis. Que bike que você tá? Hoje eu estou com uma Sense Exalt. Canotinho. Canotinho retrátil, vida. E o canote pro teu rolê?
Canote retrátil, isso eu recomendo para qualquer um, viu? Porque a pedalada é outra. Eu consigo me adaptar a qualquer terreno, tanto para subir quanto para descer. O canote retrátil muda a pedalada. Hoje nós estávamos conversando sobre, de repente, a oportunidade de desenvolver um dispositivo que o seu pé de vela fique paralelo ao chainstay. Sim. Né? Porque vai ser interessante isso. Claro que isso precisa ser desenvolvido e é interessante. Uma outra questão, se você usar um pé de vela, por um tempo se achava que pé de velas maiores iam melhorar a pedalada. E hoje até o Pogacar ganhou o Tour de France esse ano com um pé de vela 165. Eu estou usando o pé de vela menor também. Você já experimentou um pé de vela menor? Eu ainda estou pedalando com 175. Eu acho que vai ser interessante para você uma alavanca com mais giro, vai te dar força também. Né? Precisava testar. Eu ainda não fiz essa experiência. E assim, eu giro bastante, né? Sim. Eu sei olhar a minha pedalada, parece às vezes que eu estou andando espanado. Por isso que eu acho que o pé de velinha menor Sim. vai ser interessante para você. Porque você vai conseguir andar com uma marcha talvez um pouco mais pesada e ter mais giro através do pé de vela. Sim. Eu precisava fazer essa experiência, porque até então eu ando de 175, tem dado um bom resultado, mas é válido treinar um pedal de vela. Imagina uma coisa, quando você vai fazer uma curva para o lado esquerdo, você com o pé de vela menor, ele estando para baixo, ele vai estar mais distante do solo. Então, tecnicamente, vai te ajudar em algumas trocas de base, né? Sim, com certeza. Mesmo porque com a bike que eu tenho full, você vê nitidamente que o pé de vela praticamente, quando ela trabalha toda a suspensão, praticamente pega no chão. Exatamente. Até por isso eu estou comentando isso. Nesse tempo, nós falamos então que você voltou a pedalar no início dos anos 2000 e hoje nós estamos em 2024. Conta um pouco da tua trajetória nesse tempo. De 2025. Então, estava um ano atrás. Né? Eu voltei querendo competições ainda. Fiz muito pouco. E aí depois eu comecei a pedalar por mim. Saúde, que a gente agora já passou dos 50, né? Eu preciso cuidar um pouquinho mais da minha saúde para envelhecer um pouco melhor. E hoje o foco do meu pedal é esse. Como a gente é competitivo, quer sempre estar pedalando bem para acompanhar os amigos, né? Porque no meu grupo só tem pessoas fisicamente normais e essa é a minha referência. Então eu tenho que estar bem para poder acompanhá-los também, né? Você recentemente fez o Caminho da Fé, né? Recentemente. Eu não esperava que fosse concluir tão bem quanto foi, mesmo porque a gente já vinha treinando um pouco mais para chegar lá e sofrer menos, mas é uma coisa que a energia do caminho já te coloca em condição privilegiada, porque o ambiente é maravilhoso e muita subida. Muita subida. Eu não achei que fosse ser tão duro, né? De inclinação, e sobe, todo dia sobe, e sobe muito. Mas graças a Deus eu consegui a prestação, eu pagava algumas subidas da prestação, mas eu consegui zerar o jogo todo. Bem bacana. Fala sobre a tua preparação. Você não se prepara só na bicicleta, né? Você tem uma preparação fora também. Então, eu digo que a bicicleta, para mim, ela virou hoje em dia só o final de semana, né? Só que em casa eu adaptei alguns lugares da minha casa para me manter ativo e chegar no final de semana em condições de estar pedalando bem. Aí eu faço alguns exercícios lá de calistenia. Quais são esses exercícios? Eu faço muita flexão, muito agacha-levanta, gosto muito da barra, porque como eu uso muito o braço por conta das muletas, né? Eu faço as barras, sou muito adepto a abdominais, porque eu preciso estar com o meu abdômen core forte, porque
o primeiro nádega, né? O primeiro músculo que eu vou usar ali para pedalar mais forte é ele, né? Então eu tenho que focar em agacha-levanta, abdominal, faço muita flexão por conta de braço, barra, e é isso. E às vezes algumas corridinhas de muleta. Você tem, nós estávamos falando, você tem feito provas também de pedestrianismo, né, de corrida? Sim, minha esposa começou, beijo Raquel, minha esposa, ela começou, essa é a minha maior vitória, hein? Consegui minha esposa no esporte. Que legal. E hoje, antigamente era eu que corria, ela corria atrás de mim, agora eu tenho que correr atrás dela. E aí viramos adeptos a provas de rua, provas de obstáculos na terra, e a gente tem participado bastante. Você tem bastante. feito, né, as Bravos também? Bravos Race. Conta um pouquinho sobre isso. Então, nós fomos na primeira prova para ver como que era, né, 5 quilômetros, alguns obstáculos que para mim é bem complicado por conta da pegada, né? Mas assim, a gente é o tipo de prova que a gente vai para se superar. E é muito bacana, porque é uma prova que as pessoas se ajudam muito, embora eu tente fazer os obstáculos sem ajuda, porque é uma coisa pessoal, eu tentar. Se não der certo, eu aceito ajuda. E é isso, a gente tem participado dessas provas. A última foram 10 quilômetros com 20 obstáculos. Uma prova, para mim, bem dura, mas a ideia é essa, que eu tenha que me superar a cada dia, sem deixar a coisa estacionar ou eu, como se dizer, ficar acomodado, né? Eu tenho que ter um desafio e para mim isso é um combustível. Dentro dessa oportunidade do desafio, o que você sonha, assim, o que você gostaria de fazer? Pode ser um sonho alto. Caraca, sei lá, eu ainda tenho vontade de... O downhill tá na veia. Legal. Voltar, sei lá, fazer alguma prova internacional, talvez uma prova ou outra aqui, mas o nível é tão alto... O paraciclismo está em altíssima. Tivemos o tricampeão do mundo, o Lauro Chaman, ontem, sim, sendo tricampeão do mundo. Pô, o paraciclismo é legal, hein, Ale? É muito bacana, só que o nível está muito alto. É que hoje as categorias também estão com uma divisão muito legal. Sim. Porque não dá, você com tendo uma necessidade, né? As categorias estão bem divididas, né? Sim, o mountain bike nem tanto ainda. Sim, o meu sonho mesmo de bike seria o cross country, a maratona. Legal. De mountain bike. Esse é o que está na veia. E bike elétrica? Já pensou? Então, eu já ouvi às vezes esse caminho da fé mesmo, como é uma bike full, que eu fiz o caminho, eu tive algumas indagações. Você vai andar demais de bike elétrica. Eu tive algumas indagações se eu estava fazendo o caminho com uma bike elétrica. E ainda não, ainda eu estou adepto à bike analógica. O que é legal da bike elétrica, ela vai multiplicar. Então, vou fazer uma analogia para você. Sabe o João Gilberto? Ele cantava baixinho, tocava um violão baixinho. Sabe o Jimi Hendrix? Sim. Ele tocava uma guitarra bem alta. Bicicleta elétrica. Então, é o mesmo rolê amplificado, que não é melhor nem pior, sim, mas para a tua inclusão, Ale, eu acho que você está com 55 anos, 55. Logo mais tu vai ter 56, 57. Então, eu te falo, dentro dessa oportunidade de amplificar o teu rolê, tu é bom piloto, claro que são outras coisas, porque tudo não tem almoço grátis, é uma bike mais pesada, ela é um pouco mais técnica para se tocar pelo peso, e hoje existem as Superlights também, né? As SL, que são bicicletas com amplificador, né? Quer dizer, com o motor, mas não com tanto peso. Então, sim, o que eu, assim, como um amigo que quer ver você continuando no rolê, nunca diga nunca. Eu nunca deixei nunca deixei essa possibilidade de lado. Ela existe, é real,
Eu sei que uma hora eu vou ter que vou ceder a ela, porque a ideia é continuar pedalando, me movimentando, independente da bicicleta que eu esteja no momento. Por hora eu estou bem adepto à bike analógica, porque a ideia é incentivar, me incentivar e incentivar as outras pessoas. Então eu ainda estou adepto a essa, ainda tenho um pouco desse vigor que me faz pedalar sem auxílio, mas eu tenho certeza que eu vou gostar muito da bike elétrica, com certeza. Além da corrida, os teus exercícios de cardio, assim, o que você faz no dia a dia? Então, eu faço os exercícios, às vezes, mais acelerados, né? Da tua calistenia? Da minha calistenia. As corridas de muleta, para mim, são bem... Trabalha bastante o meu cardio, que eu acho que é o que... Porque pega tudo, né? Pega tudo. Eu não... Equivale ao esqui cross-country, meu. Sim, né? Sim. Porque daí tem o trabalho dos bastões, né? Exatamente. Então, como a prova que eu fiz de CrossFit, era uma coisa que era para ser uma superação pessoal. Fala sobre essa prova. Então, foi uma prova bem próxima aqui na Zona Norte. E, assim, correr meia milha, fazer alguns exercícios e correr meia milha novamente. 800 metros? 800 metros, 50 barras, 100 flexões e 150 agacha-levanta. E depois corria meia milha novamente. Que legal. E aí a gente vai vendo que isso talvez me ajude muito para pedalar. E é isso, eu estou nessa pegada nova aí para mim está sendo muito novidade, né? Provas que saem um pouco da minha zona de conforto. A bike, eu ainda acho a bike, para mim, mais fácil do que todos esses exercícios, mas eles colaboram muito, contribuem muito para o meu preparo físico com a bicicleta. Você tocou no ponto de motivar outras pessoas, né? Poxa, como isso te retroalimenta e como você consegue inspirar as pessoas, assim, como você vê essa oportunidade? Eu tenho amigos que me cobram isso há alguns anos, né? Que eu devia usar o meu lado PCD para incentivar outras pessoas. Eu comecei a fazer isso na minha rede social há pouquíssimo tempo atrás. E isso vinha vindo devagarinho. Só que aí eu fiz o caminho da fé porque era uma coisa pessoal, ia fazer com amigos. E no caminho da fé, por ser um caminho realmente difícil, tanto para bicicleta quanto até mesmo para quem estava de bike elétrica, porque a pessoa também tinha que administrar o equipamento, bateria, né, autonomia. As pessoas a pé, elas estão ali sofrendo às vezes com uma condição física que saiu boa de Águas da Prata, às vezes de algum outro lugar, mas o caminho cobra. E você, sendo uma pessoa amputada de bicicleta, e essa pessoa te enxergar fazendo esse caminho super difícil, virava que era um incentivo involuntário, porque eu não fui com essa intenção de incentivar. Só que eu entendi que acabou que incentivou. E aí, de uns 2 meses para cá, eu estou focando a minha rede social a incentivar as pessoas. Já convida, qual é a tua rede social? Ale Godoy 1970 no Instagram e ale.perer, de pererê, no TikTok. E aí foi onde eu percebi que realmente era esse o caminho. As pessoas vê que eu consigo executar algumas coisas e às vezes elas estão achando que não dá para fazer, mas dá. A maioria do bloqueio não é nem físico, é mental mesmo. A pessoa precisa entender que ela pode, que ela vai conseguir fazer alguma coisa desde que ela queira. E aí a pessoa vai ver a transformação na vida dela. Como você vê a palavra limite e a palavra dor? Então, para mim, elas andam muito, muito ali, né?
Você acha que o seu limite acaba ali por causa dessa dor. Mas, assim, você consegue transformar isso em motivação. Às vezes eu estou subindo ou praticando uma corrida que eu estou sentindo, às vezes, muita dor. Até meu corpo se adaptar leva um certo tempo de aquecimento, né? As mãos sofrem muito, no caso das muletas, mas isso vai estabilizando. E, assim, se você parar porque começou a sentir dor, você praticamente não vai fazer por muito tempo. E depois o seu corpo entende que você é capaz, a sua cabeça entende que você é capaz. E aí a coisa flui. Então você tem esse período de adaptação, né? Você falou no Caminho da Fé, em quantos dias vocês fizeram recentemente? Nós fizemos em 5 dias, a programação foi por altimetria, né? Para dividir bem isso. Saindo de Águas da Prata até Aparecida. Até Aparecida, os 320 quilômetros. Ano que vem estaremos lá novamente, se Deus permitir. E vamos ver o que vai dar para ser feito, né? Mas vamos fazer novamente, agora com o caminho já mais na cabeça, né? Entendendo o que vai vir pela frente. E ano que vem estaremos lá. Eu sempre uso uma frase que é: viva os rolês com diversão, inclusão e evolução sempre. Em cima dessa oportunidade, o que você pode falar para as pessoas, né, para incentivá-las à própria busca? Porque a busca ela é individual, né? Há tanto a vontade, né? Então, todos nós temos nossas questões. Então, você com as suas, como é que você pode nos incentivar a continuarmos buscando? Então, é uma coisa que as pessoas, nós vamos envelhecer. Inevitável, inexorável. Vamos envelhecer da melhor forma possível, se mexendo, ou é com a bicicleta, ou é caminhando, ou é correndo, ou é praticando algum outro esporte. O importante é que a gente se mexa para ter uma velhice melhor. Então, às vezes a pessoa e não encare isso como virar um atleta. Isso aí vai ser consequências. Você pegando gosto por isso, talvez você queira ser um atleta, ou talvez não. O importante é que você esteja bem, principalmente a cabeça boa, né? Porque não é porque seu amigo é um atleta, ou ele pedala muito forte, ou ele corre muito bem, que você precisa fazer o que ele está fazendo no nível que ele está fazendo. Faça por você, pensa na sua saúde, envelhecer bem. E é isso. Esse é um momento que eu estou fazendo tudo isso. Eu quero que as pessoas se inspirem, que é possível. Se uma pessoa, às vezes, com uma limitação, uma deficiência, ela está fazendo, faça você também com limitação nenhuma. Pensa que é para você viver melhor, para você acordar bem, acordar disposto. Isso muda a vida. Muda para bem melhor. Eu tenho uma outra frase também que nos ajuda em algumas coisas no esporte, que é: não existem limites para o querer, né? E uma oportunidade legal também do esporte é o autoconhecimento. Então, você já se conhece bem, né? Você já é um homem maduro, mas dentro dessa tua busca, assim, fala um pouquinho sobre isso. Então, assim, com esses anos, 30 e poucos anos com a bicicleta, hoje eu entendo aonde eu estou no meu condicionamento físico. Se eu vou quebrar no meio do rolê, se eu estou forte para continuar o rolê em alto nível, né, ali para o meu preparo. É isso, você vai se conhecendo aos poucos. Por isso que, assim, sentiu uma dor, cansou, não leve isso em consideração. Faça no seu tempo, que você vai conhecer no seu corpo as suas limitações, né? E é aí onde entra. Você se conhecendo, passou a ser mental. E eu sempre trabalhei com eu não sei onde eu ouvi isso, mas eu sei que eu uso assim. Quando você estiver cansado, você tem mais 30%. Cansou de novo, tem mais 30%, e mais 30%. Isso você vai ver como você vai ficando forte mentalmente. Porque se você encarar que cansei, parei,
você tinha, às vezes, mais da metade, de 50% ainda de carga no corpo, e já abandonou porque doeu, porque cansou. Vai aprendendo a administrar isso e usa esse 30%. Você vai ver como vai ficar bom, o preparo vai vir, e aí você vai adquirindo o seu preparo, né? Sem, vamos dizer, como... com esse trabalho expandindo mental. o próprio limite. Sim, né? com o trabalho mental, né? E isso é muito interessante. Hoje existem muitas ferramentas onde nós, através do esporte, estamos sendo medidos e comparados. E, de certa forma, isso não é legal, porque a comparação já não é uma coisa... Somos indivíduos, cada um é único, né? Então, claro que números são importantes, data, né? Números são importantes para o esporte, mas eu, por exemplo, hoje eu faço esporte com zero medição em tudo, porque eu estou cada vez mais trazendo isso para o meu sentimento, para o meu feeling. Eu ando de bicicleta sem Strava, eu ando de bicicleta sem saber quilometragem, sem saber altimetria. Isso talvez me distancie um pouco da minha própria performance, mas me aproxima do meu sentimento no rolê. Você pedalar sem esse monte de referência, fica bom porque você não se cobra tanto, né? Você conhece o próprio ritmo. Exatamente, você vai se conhecendo de forma que as medições não te incomodem. Anda curtindo, né? Porque você não tem essa referência de média, de velocidade que você está. É simples, você vai pedalar, vai correr, vai fazer alguma outra atividade sem essa medição, fica mais prazeroso também, né? E eu digo isso até porque eu fui quase dos pioneiros do Strava, e eu fui Strava dependente num nível assim de doença. Então, a maioria dos segmentos aqui na Serra da Cantareira, vários, né, da Trilha do Macaco, Hammer Down, eu fiz há 15 anos atrás. Sim. Só que eu fiquei doente em cima disso. Então, eu precisei me desligar um pouco disso para ter uma nova, motivação para a minha busca, né? E é legal também, porque a vida, muitas vezes, ela nos traz, o nosso livro da vida, é como se a gente estivesse lendo uma página, que é um prefácio, e a vida inteira, essa mesma única página, você tem uma interpretação diferente. E essa interpretação, às vezes, pelo sentimento, ela mais livre, ela se torna mais duradoura. Então, não que você não vá ter objetivos, mas o objetivo não... fora de uma caixa, né? E hoje, em tudo que a gente tem uma forma definida, né? Então, fazer esporte com a alma, sei lá. Hoje eu vejo muito as coisas muito estereotipadas, né? Muito padrãozinho igual, né? E que é legal, de certa forma, porque isso vira um incentivo, mas para ser duradouro, né? E eu estou falando isso uma pessoa que anda de bicicleta curtindo e buscando evolução há mais de 50 anos, hoje a minha forma é... Eu sei se eu estou andando rápido ou não, eu sei se eu estou freando muito. E claro que mensurar isso com o tempo... Eu vou correr o Mundial de Mountain Bike Downhill, se Deus quiser, no ano que vem no Chile. E eu sei que em determinado momento, para que eu precise evoluir, eu vou ter que ligar o cronômetro também, né? Então, tudo tem sua hora. Sim, sim. O importante é continuar, que nem você vai competir, você precisa... A gente é competitivo, então a gente não quer chegar lá e não fazer o melhor da gente. E às vezes o melhor vai incluir ter uma medição, né? Agora, para o lazer, para se manter ativo, vira que você não precisa dessas referências, né? Você vai para se divertir, vai para se manter ativo, mas na hora da competição a gente sabe que precisa desses parâmetros, né? Se Deus quiser, com 70 anos você vai estar fazendo esporte. Como é que você se vê lá? Então, eu estava meio parado. Aí, quanto à preparação física. Só que hoje eu já consigo... Antes eu não conseguia enxergar tão longe. E eu pretendo, sim, chegar lá nos meus 70 fisicamente bem,
pedalando, talvez com uma elétrica, mas vou estar pedalando, talvez até antes, né? E é isso, praticando as minhas corridas, praticando as provas de CrossFit, as Bravos Race da vida, porque a ideia é essa, estar em movimento, né? Ale, é uma curiosidade, eu falei também do esqui cross country, né? E a tua corrida, o teu pedestrianismo, tem muito a ver com o esqui cross country. Curiosidade, você já mediu o teu aeróbico, um teste VO2? Porque tu deve ser, você leve, porque o VO2, ele calcula também o teu peso e a tua potência. E você, pelo fato de ter sido amputado, você é mais leve fisicamente, né? Sim, eu acredito às vezes que isso é muita vantagem, tanto para eu correr com as muletas, quanto para pedalar com a bike. Tanto que assim, eu gosto muito, pode não parecer, mas eu gosto bastante de subir também. E a gente nota, os amigos notam também que eu subo razoavelmente bem, talvez por esse peso potência, né? Eu sou muito leve, com equipamento. Quanto você pesa? Eu peso 50 quilos. E forte. Tá, forte. Eu estou achando que eu estou numa forma bem aceitável. Tá, né? Com a pele fina. É o que eu disse, né? A gente está se movimentando praticamente todo dia, né? Todo dia a gente tem alguma coisa, descansa um dia. E os últimos meses eu estou me obrigando mesmo a ter uma atividade no final de semana. Realmente para postar, para as pessoas verem que isso é bacana, que ela precisa se movimentar para estar bem, né? Fazer uma brincadeira com você. Cadê o rabo de cavalo, meu? Você usava? Você usava o rabo de cavalo, cabelo cacheado. Eu também usava. Você me conheceu cabeludo também. Sim. Aí foi a testa foi crescendo. Vai me dar menos trabalho do que esse rabo de cavalo. Você já fez um ergospirométrico com VO2? Eu fiz há muito, muito tempo atrás. Ultimamente, a gente acha que se conhece, né? Então, não tenho feito, não fiz mais nada. E é isso, a gente está se movimentando em cima do que eu conheço do meu corpo. Vamos dar uma olhadinha quanto tempo a gente já fez. Já estamos com 53 minutos. Ale, vamos falar ainda dessa parte da inspiração, né? Porque hoje a inclusão no esporte, eu vi um videozinho, e você curte também os vídeos que eu ponho no Fala Bike Zone, ali nos stories. Cara, eu vi uma criança correndo junto com outras crianças, com um andadorzinho, e essa inclusão com mimimi, porque hoje a inclusão tem vários lados, né? Sim. Cara, mas tem coisas que quando vem de dentro, e essa da criança foi pesadaça. Os portadores, os PCDs, cadeirantes, meu. Sim. Tem o Iaguinho aqui da Bike Mania, desculpa, da Mariporã Bike Adventure, que é uma inspiração, né? Putz, e tem aquele triciclo maravilhoso muito que eu postei bacana, esses dias, meu. Muita tecnologia embarcada ali, hein? É bem legal. E você vê que uma pessoa cadeirante, ela não é tão rápido quanto as pessoas fisicamente normais, né? E esse pessoal tá perdendo medo, né? Porque são cada saltos que dão, desce downhill que as pessoas fisicamente normais estão descendo ali, às vezes com um certo trabalho, e o cadeirante está ali. Mostrando que é possível, da mesma forma que a criança, precisa que alguém os incentive. Então, os pais dessas crianças que estão, às vezes, com uma deficiência aqui, outra, os incentive, porque aí vai ser uma qualidade de vida melhor para ambos, né? Para a criança, para os pais. E dentro da mesma oportunidade, né? O movimento é uma coisa que ele é inspiracional, né? Então vai fazer bem para todo mundo, independente do nível, né? Que cada um possa buscar. Ale, agradeço demais esse nosso bate-papo. Vamos combinar um rolê em breve com o pessoal da Mariporã Bike Adventure, aqui o Rony. A gente convida todo mundo que venha visitar aqui a loja e bora combinar um rolê junto, hein, Ronerá? Chega mais aqui para a gente despedir.
A gente já gravou um programa aqui com o pessoal da Mairiporã Bike Adventure, legal. E o Ale é um exemplo muito legal para nós. Mais um dos nossos heróis que nós temos na bicicleta aí, um cara que eu admiro bastante, um cara que eu tenho orgulho de ser amigo há muito tempo, um cara que me inspira, assim como o Iaguinho, assim como o Tio Cadeira, assim como... se a gente for citar nomes de cada um que nos inspira aqui, não vamos ficar mais uma hora aqui nesse vídeo. Então é isso. Mas dos principais aí, Ale Godoy e Iago Schneider são dos caras que mais inspiram a gente no rolê aí, pela força, pela dedicação, pelo amor ao esporte e por romper a barreira da dificuldade, que ela é psicológica, não é física. Mandou bem demais. Vamos combinar um rolê junto lá no Mairiporã, no IMTB Arena? O Ale tem andado lá. Bora, vamos lá. Sim, vai ser um prazer compartilhar com vocês essa oportunidade. É isso aí. Nós somos o Fala Bike Zone. Agradecer a Mairiporã Bike Adventure, todos os colaboradores, o Rony Souza. Agradecer o Ale. Mandar um salve para o Caetano Caesamataro, que está lá em Miami. É isso aí. Fala Bike Zone. Valeu. Bora. Viva os rolês. Bike.